Olá, tudo bem? Elcio do Pitaia Mania aqui. Hoje a gente veio aqui na casa de um amigo da gente, o seu Zé, ele vai virar um pitaeiro também. E a maioria das dúvidas das pessoas que entram em contato comigo é saber se essa planta pitaia ela pode ser cultivada em lugares pequenos. Então, em resposta aí, como o seu Zé ele tem um apartamento, ele queria ter essa fruta também na casa dele. Duas sacadas. Exatamente, tem duas sacadas e a gente vai fazer aqui um projetinho, a gente vai ver aqui onde que a gente consegue colocar um espaço melhor para a planta, se bem que a sacada dele não é muito grande, é uma sacada pequena, mas a partir desse tamanho que eu vou mostrar para vocês, já é um ótimo espaço para você conseguir ter um fruto dessa planta e não vai te tomar muito espaço, você vai ver que não tem muito segredo. Esse vaso aqui é a gente que monta, o pessoal que costuma comprar as mudas com a gente já manda um guia de cultivo, né? E manda também todo o script para você conseguir fazer esse vasinho, coisa simples, tá? Tem o pulo do gato, fica até o final do vídeo, tem aí uma técnica que a gente vai explicar para vocês como é possível você conseguir nutrir esse vaso, né? E no espaço pequeno você consegue nutrir ela facilmente, dando força para a terra. É um tipo do adubo que a gente criou, a gente compõe ali essa terra no decorrer do período. Você vai nutrindo essa terra e você vai ter um desenvolvimento mais rápido. O cactus, que é a pitaia, ele é uma planta que não necessita de muita rega, mas como ele vai ser plantado no vaso, você tem que se atentar um pouco na umidade do solo, tá? Pelo menos quando tiver muito sol, no dia de hoje aqui está intermediário, então hoje é um dia que seria bom você dar uma regada. Se você pegar uma semana que esteja mais ou menos desse jeito, você pode regar só uma vez, o solo vai ficar bem úmido, então não tem necessidade. Quando estiver muito quente, o ideal seria um dia sim, um dia não, mas também não precisa encharcar muito, só para a terra ficar úmida. No mais, essa planta ela anda praticamente sozinha. Então, já tem uma prévia mais ou menos aqui. As plantas elas vão para vocês não enraizada. Aqui a gente já tem algumas plantas que já trouxe enraizada para te dar os dois exemplos. O processo de enraizamento, se você entrar no nosso canal em algum lugar aqui, eu vou mostrar para vocês, você tem aí um link que vai te levar com outras dicas que tem dentro do nosso canal e você vai poder saber como que faz o processo de enraizamento. Nesse caso aqui, como ela já está enraizada, é o que a gente faz. Ali no caso a gente está simulando o vaso, como já tem a terra dentro. Se você quiser, você pode deixar ele um pouquinho mais bonito, colocando essas bolinhas de argila expandida para o lado de cima, né? Essas plantas você não pode afundar na hora que você for colocar na terra, né? Aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte: esse vaso ele tem 15 litros, entendeu? Um vaso de 15 litros você vai conseguir colocar até 4 plantas. No caso do seu Zé aqui, ele chegou e pediu que a planta dele ficasse baixa, não ficasse tão alta. Então aqui, esse vaso composteiro, a gente já deixa ele do jeito que dá para a pessoa trabalhar dos dois níveis. Aqui é um tamanho das plantas que vai chegar a 50 centímetros, né? Você vai pegar suas plantas, aqui é uma planta de 50 centímetros, a gente coloca aqui, ó, do ladinho, eu gosto de colocar as maiores atrás, né? Não precisa, se aqui fosse a terra, não precisa afundar lá dentro, né? Aqui tem a outra, deixa eu pegar aqui, gosto de colocar as plantas. Você percebe que porque a gente vende já o kit com as plantas de 50 centímetros? Justamente por causa disso. Você pode trabalhar nessa altura, né? Que você já tem as mudas de 50 centímetros. Você vai explorar ela aqui, né? No caso, depois que estiver pronto isso daqui, ó, vamos simular aqui, já tivesse a terra aqui dentro, você só faz um buraquinho, coloca só até aqui, não precisa afundar. A raiz dela ela é superficial. Você poderia completar aqui com a argila expandida, fica bem bonito.
quando ela está um pouquinho mais baixa, ela vai formar uma copa para lá e para cá. Aqui você tem duas opções. Como o sol ele vem dessa parte de cá e de cá, você poderia aproveitar um pouquinho mais o espaço, né? Você poderia virar ela para o lado de cá assim, ó. E aí ela vai pegar bastante sol, né? Ela vai pegar uma quantidade de sol bacana. E a copa, tá vendo aqui? Isso aqui já é um brotinho que ela já está apontando. Então 50 centímetros, ela é um tamanho ideal, que aqui ela já está praticamente com o corte de uma primeira poda. Quando você, a partir dos 50 centímetros, quando você faz, se você quer que ela trabalhe nessa altura, você já corta aqui como se fosse a primeira poda, aqui ela já vai começar a aparecer a copa, né? Isso aqui é um brotinho, vai nascer um para cá, outro para cá, outro para cá. Se por acaso você perceber que vai abrir um brotinho, tá vendo? Se você vier aqui um pouquinho perto, ó, percebe que aqui também tem um brotinho, tá vendo? Só que esse broto aqui, ó, ele vai nascer pra cá. Então o que que acontece? Nascer pra cá é ruim porque vai pegar na parede e não vai pegar muito sol. Então o interessante seria você tira esse aqui e só deixa, no caso, nascer os brotos que venham pro lado de cá. Que aqui ela vai ficar tipo uma copa bonita, como se fosse um guarda-chuva. Ah, detalhe também, percebe que essas mudas aqui, ó, ela tem 3 lados, tá vendo? Você tem tipo umas costas aqui, ó. O interessante é você deixar ela sempre virada com as costas para trás, tá desmanchando ali, mas não tem problema, depois a gente ajeita, tá vendo? Porque geralmente as mudas elas vão puxar pro lado de cá. Pera que essa aqui ficou com as costas do outro lado, tá vendo aqui, ó? Você tem 1, 2, 3 lados estão para cá. Aqui você tem os 3 lados também que estão para cá. Tava bonitinho, agora já danou tudo. Ó, eu tinha esquecido desse detalhe, mas aqui, ó, as costas estão para cá, tá vendo? Então o que que acontece? Ó, a gente tá aqui um pouquinho que caiu, pra ficar bonito no vídeo. Depois a gente ajeita um pouquinho mais. Tirar as pedrinhas aqui que são um pouquinho mais teimosas que as outras. Vou deixar pra cá. Ah, como eu ia falando para vocês, lembra que eu falei do pulo do gato, da nutrição da terra? Isso aqui é uma cápsula de nutrição que eu chamo. Eu vou ensinar para vocês como que você faz para trabalhar com essa cápsula de nutrição dentro do vaso composteira que a gente chama, tá? Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar como que a gente trabalha com isso daqui. Vou deixar aqui por enquanto, eu vou mostrar para vocês depois. Então aqui você tem aqui o vaso composteira, está completo. Aqui você já está com a terra, você pode compor aqui em cima com essas argilas expandidas. As mudas estão viradas para o lado de cá, né? As costas dela estão na madeira. Você pode aí trabalhar também, você pode pegar um barbantinho e amarrar elas aqui atrás. Se ela está meio abaixo assim, um lacinho só em volta dela seria o suficiente. Mas nesse caso aqui, depois eu vou mostrar para vocês uma outra altura que tem esse vaso composteira. Ela tem um extensor que ela fica mais ou menos desse tamanho. Então se você quiser que essa planta fique um pouquinho mais alta, você também pode, você tem essa possibilidade. Aí no caso aqui, ó, a gente vai dar uma amarradinha aqui, ó, né? Só para dar uma segurada nela. Não precisa apertar muito, é só para dar uma explorada. Tá vendo? Obviamente que com o extensor aqui, esse quadradinho ele vai ficar aqui mais para cima. Aí você vem tutorando na hora que elas crescer. Qual a diferença de você deixar uma planta baixa e você deixar uma planta um pouquinho mais alta? É assim. Se você tiver com essa planta desse tamanho, na hora que ela for abrir essa copa aqui, ela vai vir vários ramos para cá. Quanto maior o cladóide aqui, mais a possibilidade de ter fruta. Então uma planta baixa, imagina que ela vai abrir aqui, né? Ela vai crescer aqui mais cladóides aqui, e é justamente nesses cladóides que ela costuma dar as frutas. Então esse cladóide, as qualidades de pitaia que eu tenho lá no nosso viver, a maioria delas
são qualidades que tem os cladóides compridos. Ela chega a atingir até 1,5 m ou 2. Então aqui você imagina que aqui tem 50 centímetros, ela vai crescer os outros aqui, né? E aqui ela for chegando aqui, no caso de 1 metro, ela vai esbarrar no chão. Então você também vai ser obrigado a cortar. Tudo isso que eu estou explicando, você consegue ter a noção do guia de cultivo que as pessoas que compram com a gente vai ter. Isso aqui eu só estou explicando para ter uma noção. Então no caso aqui, você tem aqui um tamanho de cladóide. Então aqui você vai ter um volume de frutas. Ela está baixa, então você tem esse volume de frutas, certo? Por esses cladóides vai bater no chão, você vai ter que cortar. Então aqui você vai ter um tamanho de cladóide estourando 1 metro. Se você tivesse um extensor aqui, dessa planta ficar um pouco maior, tá certo? Ela vai ter a copa aqui em cima e ela vai crescer, né, os outros cladóides em cima. Então esse cladóide em cima, como ela tem um espaço maior aqui, ela crescendo aqui, ó, tá vendo? Então aqui você já vai ter um cladóide que vai suportar um volume maior de frutas, entendeu? Então aqui você vai conseguir puxar um cladóide com mais ou menos, se chegar aqui embaixo até 2 metros. Então cada uma dessas daqui vai te dar mais 3. Então aqui você vai ter 3, 6, 9, 12 aqui em cima, grandão, certo? Você pode deixar ela ficar aqui no tamanho de mais ou menos 1,5 m, seria suficiente. Aí você que sabe do jeito que você vai colocar aqui, o jeito que você quer que ela fique, entendeu? Então imagina que ela vai crescer aqui. As que apontar para o lado de trás, sem dó, você pode cortar. Então aqui a gente vai trabalhar com a copa aqui em cima. Então você imagina que aqui em cima vai ficar bem grande, bastante cladóides. Então 3, 6, 9, 12 cladóides aqui em cima, grandes. Se você tiver um cladóide que você deixar ela crescer mais ou menos 1,5 m, ela vai ocupar esse espaço aqui, né? Cada cladóide desse vai te dar uma média de 3, 4 ou até 5 frutas cada uma. Então você vê que aí é uma planta que dá bastante fruta.